Graça e paz seja com todos. Amém? Bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de João. Peço que os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias no capítulo de número 15. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 18. Antes de fazer a leitura, permita-me lembrá-los mais uma vez do contexto da parte da Escritura que iremos ler hoje. Estamos nos últimos momentos de Jesus junto com os seus discípulos. O momento da traição e da crucificação se aproximam. E Jesus, que amou os seus discípulos até o fim, dedica então esse momento para dirigir-lhes a palavra. No capítulo 14, nós vimos grandes consolações que o nosso Senhor Jesus Cristo, em uma grande demonstração de amor, disse para os seus discípulos. No capítulo 15, o tom muda um pouco. Jesus começou a fazer algumas admoestações aos seus discípulos, admoestações muito importantes. Usando a figura da figueira e também dos ramos, Jesus lembrou os seus discípulos sobre a necessidade de permanecer. Essa foi a sua primeira admoestação. Permanecer em sua palavra, permanecer em seu amor. Mas não apenas isso, Jesus ainda deu uma segunda admoestação aos seus discípulos. Falando sobre a amizade, Jesus se apresentou como o amigo que dá a vida pelos seus amigos. E sabemos, não há amor maior do que esse. Mas Jesus admoestou aos seus discípulos também a amarem uns aos outros. Os discípulos deveriam permanecer, os discípulos deveriam obedecer, isso significava ali no contexto amar uns aos outros, mas Jesus tem ainda algumas outras admoestações para com os seus discípulos. Hoje veremos a terceira admoestação, a necessidade também de testemunhar. Os discípulos de Jesus são testemunhas de quem Cristo é e, portanto, devem dar esse precioso testemunho ao mundo. Mas, como nós veremos no nosso texto, esse testemunho é dado em um contexto de grande oposição. E por isso o tema da nossa mensagem hoje é esse: o testemunho da inimizade. Eu queria então convidá-los a ler a partir do verso de número 18. Que diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará estar prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio?
porque eu estava com vocês. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós já cantamos, ó Deus, louvores que exaltam a Tua grandeza, a Tua majestade. Tu és majestoso, ó Deus, e aqui está um povo, ó Deus, que reconhece isso. Um povo que se curva diante de Ti e Te adora em espírito e em verdade. Viemos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e apesar, ó Deus, das limitações deste pregador, fale com o Seu povo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, para facilitar a nossa compreensão, nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Em primeiro lugar, nós veremos que o ódio do mundo é um fato. Depois, veremos, em segundo lugar, o ódio do mundo explicado. Veremos, em terceiro lugar, que esse ódio é indesculpável. E, por fim, então, veremos o amor do amigo, o testemunho de Cristo. Então, a partir do versículo 18, Jesus começa a falar sobre uma realidade que os discípulos viveriam em pouco tempo. Até o presente momento, eles ainda não estavam vivenciando essa oposição do mundo com todo o seu vigor. Isso porque Cristo ainda estava presente. Mas estava se aproximando um momento onde Cristo iria deixar esse mundo. Pelo menos a sua presença física não estaria mais com os discípulos. E eles, então, passariam a ser alvos diretos do ódio do mundo. Bem, eu sei que para alguns essa palavra ódio, ela pode soar uma palavra muito pesada. Mas olhando para o contexto e para tudo o que aconteceu na vida dos discípulos, registrados, por exemplo, no livro de Atos, tudo o que acontece ainda com a Igreja de Cristo espalhada por esse mundo, não podemos ter dúvida de que a palavra ódio é a palavra mais apropriada. A prova disso é que Jesus usa a palavra ódio 7 vezes nesses poucos versículos. Não menos do que 7 vezes. Ele diz, o mundo vos odeia. Mas antes de avançar e tentar entender por que o mundo nos odeia, precisamos ter certeza de que estamos entendendo do que estamos falando. Afinal de contas, o que Jesus quer dizer com a palavra mundo? Bem, tenho certeza que os irmãos já sabem disso. No grego, a palavra é cosmos. E ela pode ser encontrada em diversas passagens com 3 significados. A palavra cosmos pode se referir ao mundo criado, como encontramos em João capítulo 1. Pode se referir à humanidade como um todo, como encontramos em João capítulo 3. Mas também pode significar toda a oposição, todo o sistema, todo o conjunto de pessoas, ideologias, pensamentos, formas de viver sem Deus. E que, portanto, fazem oposição ao mundo. O Dr. Carson diz assim, trata-se de uma ordem moral criada em ativa rebelião contra Deus. John Wesley, de uma forma muito mais sutil e direta, vai dizer, qualquer coisa que esfrie o seu coração é o mundo. Então vejam, quando pensamos nas pessoas, nas organizações, nas filosofias, valores de uma sociedade sem Deus, precisamos entender que tudo isso está em oposição a Deus. Como disse D. Carson, o mundo está em rebelião contra Deus. Bem, os discípulos, irmãos, para eles isso não era uma surpresa. O ódio do mundo para eles não era uma surpresa. Eles já tinham ouvido Jesus falar sobre isso. Jesus falou sobre as perseguições que viriam no Sermão do Monte. Quando ele comissionou ali alguns seus discípulos na sua primeira missão, ele também falou do ódio do mundo. Então, para eles, isso aqui não é surpresa. Eles viram Jesus sendo rejeitado de diversas formas. Eles viram a oposição dos religiosos. Mas o que Jesus vai falar aqui, ele não falou em nenhuma outra parte. Em nenhuma outra parte, Jesus explicou o porquê o mundo vos odeia. E eu queria, então, entrar no nosso segundo ponto. O ódio do mundo explicado a partir do verso 19. Me acompanhe.
Jesus disse: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Irmãos, esse é o primeiro dos 3 motivos apresentados por Jesus. O mundo vos odeia, porque vocês não são deste mundo. Não são deste mundo. O texto, irmãos, é claro ao dizer que o amor do mundo, a afeição do mundo, está reservada para aqueles que são do mundo. O mundo ama o que é seu, mas os discípulos, irmãos, os discípulos de Cristo daquela época e os de hoje, não são desse mundo. O texto diz que Cristo, pela sua graça, os tirou do mundo. Não foram eles que tiraram a si mesmos. Não foram eles que tiveram força em si mesmos para resistir a esse sistema que faz oposição ao mundo. Mas Cristo os tirou desse sistema. E aí, irmãos, fica fácil a gente começar a entender. Porque se o mundo vive em rebelião contra Deus, e nós, que somos discípulos de Cristo, fomos resgatados deste mundo para nos tornarmos cidadãos de outro reino, então somos estranhos a este mundo. Não amamos, ou pelo menos não deveríamos amar, as mesmas coisas que esse mundo ama, nem desejar as mesmas coisas que esse mundo deseja. A nossa linguagem, o nosso falar, a nossa cultura, certamente não deve ser a mesma cultura deste mundo, mas a cultura de outro reino, o reino do nosso Deus e Pai, o reino do nosso Senhor. Quando vivemos assim, quando o cristão vive assim, irmãos, facilmente ele é reconhecido como um estranho, mais precisamente como um estrangeiro vivendo no meio de um mundo em rebelião. O mundo vos odeia porque, diferente deles, nós que fazemos parte do povo de Deus, não estamos mais em rebelião. Mas, pela graça de Deus, o nosso coração foi convertido a Ele. E agora, nós que antes éramos rebeldes, somos fiéis a esse Rei. O mundo não tolera isso. O mundo não suporta isso. Quando ele olha para o cristão, ele vê alguém que é um estrangeiro, alguém que tem uma cultura diferente, a cultura do Evangelho, alguém que fala diferente, alguém que fala do Evangelho, alguém que vive de forma diferente, vive como Cristo. E por isso, irmãos, o mundo vos odeia. E aí eu acabo já entrando no segundo ponto. O mundo nos odeia em primeiro lugar porque não pertencemos a esse mundo. Mas o mundo vos odeia em segundo lugar porque somos identificados com Cristo. Eu sei que já pensamos no quão bom isso é, ser identificado com Cristo, por exemplo, em sua morte. Certamente seremos identificados com Cristo também na sua ressurreição. Mas vejam que o texto apresenta para todos nós uma outra perspectiva, a perspectiva do mundo. O mundo olha para você e vê Cristo em você, e por isso ele te odeia. Ele odeia Cristo em você. E temos evidências disso. Vejam, por exemplo, o apóstolo Paulo caminhando para Damasco. Na época, ainda não era apóstolo Paulo, mas ele estava indo perseguir os cristãos. Temos esse registro no livro de Atos, e os irmãos devem se lembrar. Qual foi a pergunta que Cristo fez para Saulo? Não foi: Saulo, por que você persegue os meus servos? Não foi: Saulo, por que você persegue os cristãos? Foi: Saulo, por que me persegues? Vejam que a união do cristão com Cristo é tão forte que quando os cristãos estão sendo perseguidos, Cristo diz: por que me persegues? Não eles, mas a mim. Cristo está deixando claro que o ódio do mundo é porque vocês não pertencem a esse mundo, mas também porque vocês me pertencem. Porque vocês estão em mim.
A minha palavra está em vocês. Os meus mandamentos estão em vocês. O meu amor está em vocês. Vocês estão em mim e eu estou em vocês. Por isso o mundo vos odeia. Porque Cristo está em vós. Vejam, o mundo não compreendeu Cristo. A gente precisa ter isso claro, irmãos. Quando a gente olha para o mundo, para a sua cultura, para as suas belezas, para a sua arte, a gente precisa lembrar qual é a natureza, qual é a realidade que verdadeiramente estamos vivendo. Vivemos em um mundo que faz oposição a Deus. E isso começa e fica muito claro em toda a vida de Cristo. O mundo não compreendeu Cristo, o mundo não o conheceu, o mundo não aceitou as suas palavras, o mundo não reconheceu as suas obras como sendo obras de Deus. E por isso, quando olhamos para toda a história das Escrituras, para o Evangelho, o que vemos é um ódio em progressão. Primeiro, uma rejeição no coração, mas que com o tempo se transformou em palavras agressivas, se transformou em blasfêmias. Em seguida, deixou de ser apenas palavras, passaram a ser agressões. Jesus foi apedrejado, perseguido e morto, porque o mundo não conheceu, não aceitou, pelo contrário, o mundo rejeitou. E vejam só, quando Jesus fala aqui ao longo dos versículos que lemos sobre o ódio do mundo, ele não deixa escapar que esse ódio do mundo com vocês, com o povo de Deus, também tem uma progressão. Ele fala primeiro em um ódio no versículo 18 e 19, mas logo em seguida ele fala em perseguição. E lá no capítulo 16, ele já começa a falar então de morte. O ódio ele caminha nessa progressão, porque vocês não são do mundo, porque vocês são identificados com Cristo. Mas ainda temos algo mais. Jesus diz em terceiro lugar, no versículo 21, o mundo vos odeia, porque não conhecem a Deus. Jesus diz, tratarão assim vocês, por causa do meu nome. O nome de Cristo, irmãos, é simplesmente o próprio Cristo. É outra forma de dizer, tratarão vocês assim por causa de mim. E Jesus diz, pois não conhecem aquele que me enviou. O diagnóstico é ainda mais profundo. Vejam, irmãos, uma leitura assim por alto pode dar a entender que o problema do mundo é simplesmente uma ignorância. Eles não conhecem a Deus. Se fosse assim, irmãos, o mundo não seria culpado. Simplesmente desconhecem. É uma ignorância. Mas o que o texto mostra em seguida é que não se trata de uma ignorância. Se trata, mais uma vez, como eu disse antes, de um ato de rebelião. Não conhecem, porque de forma deliberada não querem conhecer. Vejam, em terceiro lugar, a partir do verso 22, que o ódio do mundo é pecaminoso e é indesculpável. É isso que Jesus diz. No versículo 22, ele diz assim, se não tivessem vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles têm culpa para o seu pecado. Depois, ele ainda diz no versículo 24, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram, vejam, a mim e a meu Pai. Não se trata simplesmente de uma ignorância. Se trata de uma posição. Se trata de um posicionamento deliberado de odiar a Cristo, de odiar a Deus. Bem, são as palavras de Jesus. Podem parecer pesadas aos nossos ouvidos, mas são as palavras de Jesus. É assim que Jesus lê o mundo em que nós estamos vivendo. O mundo é culpado, em primeiro lugar, por causa dessas duas grandes testemunhas. A primeira, as palavras de Jesus.
e a segunda, as suas obras. As palavras de Jesus, irmãos, dão testemunho de que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. As palavras de Jesus não são as palavras de Jesus, mas são as palavras do Pai. Ele mesmo disse isso no capítulo 14. As obras que Jesus realiza, ele não faz por ele mesmo, mas são as obras do Pai, por meio do Filho. Então vejam, quando Jesus operava milagres e quando ele discursava, quando ele falava, tudo aquilo ali funcionava como sinal de evidência. E eu vou dar um exemplo para os irmãos. João Batista. Jesus, certa vez, entrou dentro de uma sinagoga, abriu o texto em Isaías, que falava a respeito do Messias, do Cristo. E quando ele termina de ler, o que ele diz? Ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Ninguém ali naquela ocasião tinha dúvida. Jesus estava dizendo que ele era o Messias. Quando João Batista pergunta, és tu ou devemos esperar por outro? O que Jesus fez? Jesus não fez outro discurso. O texto diz que Jesus começou a curar, começou a expulsar demônios, e então virou para os discípulos de João Batista e disse, vão lá e digam a ele. Digam que os cegos estão vendo, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e os pobres estão ouvindo o evangelho. Em outras palavras, as obras de Jesus, assim como as suas palavras, dão testemunho de que Jesus é o Cristo. Dão testemunho de que Jesus é o Cristo. Infelizmente, os homens, ao verem esse testemunho, irmãos, rejeitaram esse testemunho. E rejeitaram por quê? Jesus já disse isso. No capítulo 7, ele diz, me odeiam, me rejeitam, porque eu revelo que as suas obras são más. Como está escrito no Evangelho de João, a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque amaram as trevas. Vejam que há uma disposição do coração lá no seu íntimo. Não é uma opinião, é algo no íntimo. Eles odeiam a luz, porque a luz revelam as suas obras más. Foi por isso que rejeitaram a Cristo. E é por isso que quando o verdadeiro cristão, que brilha nesse mundo de trevas como sal, ele também é odiado. Porque as suas obras dão testemunho contra eles de que a forma de viver do mundo, de que a sua forma de falar e de agir é pecaminosa, é errada. Eles rejeitam vocês, porque a vida de vocês é um testemunho contra eles. Em terceiro lugar, o ódio do mundo é pecaminoso e indesculpável, porque ignoram o testemunho das Escrituras. Olha o que Jesus diz nos versículos seguintes. Versículo 25, ele diz, mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito. Na lei deles, odiaram-me sem razão. Ou seja, irmãos, tudo que estava acontecendo a respeito de Cristo, até mesmo a sua rejeição, tudo tinha sido profetizado. Agora, vejam, eles estão ignorando tudo o que a Escritura diz a respeito de Cristo. Não porque não conhecem, mas porque rejeitam a verdade que está sendo revelada ali. Neles estava se cumprindo o que Jesus disse. Odiaram a ele, sem razão, sem motivo. Mas não apenas isso. Não são apenas essas testemunhas que eles rejeitam. Rejeitam, sim, as palavras de Cristo, as obras de Cristo e também o testemunho das Escrituras. Mas de uma forma muito discreta. O texto já deixa indicado para a gente que eles rejeitarão ainda outras duas testemunhas. O testemunho do Espírito Santo, que Cristo enviaria. No versículo seguinte, Jesus chama esse Espírito de Espírito da Verdade. O Espírito que, mais uma vez, colocaria todos os homens diante de quem eles de fato são,
pecadores, miseráveis, carentes da glória de Deus, que amam fazer, que amam viver de uma forma que Deus abomina e rejeita. Mas não apenas o testemunho do Espírito da verdade, também o testemunho dos discípulos. E é aqui que se encontra a nossa terceira admoestação, porque os discípulos, enquanto discípulos, devem permanecer em Cristo, devem obedecer a Cristo, mas eles também devem testemunhar. Essa é a terceira admoestação. Assim como o Espírito de Deus, o Espírito da verdade virá e testemunhará, vocês também devem ser testemunhas. Mas vejam só, testemunhas em um mundo que faz oposição a Deus. Não é uma tarefa fácil. Certamente não é uma tarefa fácil. A gente vê os relatos do que foi a vida dos discípulos após a partida de Cristo. O quanto eles foram perseguidos, rejeitados, apedrejados, chicoteados, presos, torturados e mortos. E até hoje, isso ainda continua acontecendo. Toda vez que um cristão verdadeiramente busca viver o Evangelho da forma mais fidedigna, quanto mais ele parece com Cristo, quanto mais ele vive nesse mundo como um estrangeiro, mais ele é rejeitado. Então não é fácil ser uma testemunha de Cristo. Mas vejam, que consolação. Essa missão não é dada aos discípulos para que eles façam isso por força própria. Jesus diz antes: eu enviarei o Espírito da verdade. Vejam, mais uma vez, Jesus cita esse Espírito, cita esse outro Paráclito, cita esse outro Auxiliador. Ele nos dá uma missão, mas ele nos capacita para ela. Os discípulos seriam bem-sucedidos não pela sua própria força, mas por causa do Espírito da verdade habitando em seus corações. Então, quando eles falassem, como veremos, seriam ensinados pelo próprio Espírito. O Espírito de Deus, através da vida deles. Mas o texto continua, irmãos. Eu parto, então, para a última parte dessa mensagem. Falamos tanto de ódio. O ódio do mundo contra os cristãos. O ódio do mundo contra Cristo. Contra Deus Pai. Vejam, não tem como odiar a Cristo e amar a Deus. Não tem como amar a Cristo e odiar a Deus, e também não tem como odiar a Cristo e amar a Deus. Temos visto isso. O Pai e o Filho compartilham da mesma essência. Os judeus diziam que amavam o Pai, enquanto rejeitavam o Filho. Isso é impossível. Por isso Jesus diz: odiaram a mim e odiaram também a Deus, meu Pai. Bem, o capítulo 16, que nós lemos, ele retoma alguns temas, inclusive o tema da perseguição. Nos versículos 2 e 3, Jesus é ainda mais detalhista. Jesus diz que eles seriam expulsos das sinagogas e haveria até mesmo pessoas que matariam eles, acreditando estar prestando culto a Deus. Isso nos versículos 2 e 3. Parece que é simplesmente uma repetição, mas não é. Além de Jesus estar sendo muito específico, ele explica por que ele está sendo, mais uma vez, e reforçando mais uma vez a mesma ideia. E aí eu queria destacar isso com esse último tópico. O amor do amigo. Por que o amor do amigo? Olha o que Jesus diz no versículo 1. Ele diz: eu tenho dito isso para que vocês não venham a tropeçar. No versículo 4 ele diz mais uma vez: eu tenho dito isso, estou dizendo isso, para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Qual é então, irmãos, a motivação de Jesus em falar de tudo isso? Ele já tinha falado 2 vezes antes. Já tinha falado no Sermão do Monte. Já tinha falado quando enviou os discípulos para algumas missões.
Por que ele fala mais uma vez? Por amor. Essa é a resposta. Por amor. Como vimos lá no capítulo 13, Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Como disse no início dessa pregação, estava chegando o momento onde Cristo não estaria mais com seus discípulos. O ódio do mundo que estava sendo direcionado para Cristo passaria a ser direcionado para os seus discípulos. Jesus não queria que os seus discípulos fossem surpreendidos. Como assim perseguidos? Como assim expulsos? Como assim mortos? Mas vejam, Jesus está dizendo de antemão, para que quando aquele dia chegar, eles falem, olha, verdadeiramente, assim como Jesus estava no controle antes, ele continua no controle até hoje. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, e ele disse isso para nós. Jesus também sabia que nós seríamos perseguidos, e disse isso para nós. De formas que podemos confiar que ele continua no controle de tudo. Nem mesmo a perseguição mais grave foge do seu controle. Nem mesmo o ódio mais ferrenho, nem mesmo a oposição mais grave foge do seu controle. Muito pelo contrário. Sabendo disso, Jesus se preocupou e, em um ato de grande amor para com os seus discípulos, que ele amou até o fim, ele os advertiu: esse dia chegará. Qual é a consolação? Vocês não estão sós. Vocês estavam comigo desde o início, mas vocês não estarão sós. Como ele disse antes, eu enviarei outro Consolador, outro Paráclito. Esse, irmãos, é o nosso Cristo. Não necessariamente ele nos livra da fornalha, mas se passarmos por ela, temos certeza de que ele estará conosco. Qual é, então, a nossa reação diante disso tudo? Quando o pastor Miguel começou o capítulo 15, o capítulo das admoestações, quando ele falava sobre permanecer, ele contou a história da guerra. Nossa, por favor, me lembre. Fugiu o nome. A Guerra do Paraguai. Onde aquela batalha foi uma batalha de trincheiras, que foi ganha a partir da manutenção da posição. Eles fizeram trincheiras e impediram as tropas do Paraguai de avançar com seus cavalos. Manter a posição era sinal de vitória. E ele contou essa história lembrando da primeira demonstração de Jesus Cristo. É necessário que o discípulo permaneça. Hoje chegamos a uma outra demonstração. Além de permanecer, é preciso atacar. Não apenas permanecer nas trincheiras, mas uma vez que a nossa posição já está garantida, uma vez que as nossas posições estão firmadas, alicerçadas, somos chamados a sair e a testemunhar. Para finalizar, algumas perguntas importantes. Diante da oposição do mundo, o que faremos? Seremos como o mundo? Cederemos às suas pressões e viveremos como cidadãos deste mundo, deste reino? Assumiremos a linguagem deste mundo? A cultura deste mundo? Adaptaremos as escrituras para que elas sejam mais palatáveis a este mundo? Mais inclusivas? Billy Graham disse de uma forma muito acertada: a sociedade está se esforçando para evitar qualquer possibilidade de ofender alguém. Só não se importa de ofender a Deus. Essa é a realidade que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. Não é tão instagramável assim. É um mundo de oposição, é um mundo que matou o seu Cristo.
Vivemos em um mundo em que todos parecem estar ofendidos com tudo, exceto pelo fato de que Cristo está sendo ofendido por todos. Adaptaremos então as Escrituras? Mudaremos a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver Cristo, de demonstrar que Cristo vive em nós? Buscaremos os tesouros desse mundo como o mundo busca? Buscaremos as amizades desse mundo como o mundo busca? Charles Spurgeon nos lembra algo precioso. Ele diz: não role na lama para agradar os porcos. Não role na lama para agradar os porcos. Infelizmente, irmãos, quando olhamos ao nosso redor, infelizmente constatamos que cristãos estão tentando ser populares, estão tentando ser aceitos em um mundo de oposição, estão tentando ser maior do que Cristo. Cristo disse: o servo não pode ser maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão a vós. Então, como é que podemos ser pretensiosos ao ponto de achar que viveremos nesse mundo e seremos aceitos, seremos populares, ganharemos curtidas? Basta que você comece a falar a verdade do Evangelho e você vai ver então o mundo se levantando contra você. Basta você se posicionar como um cristão, defender os valores bíblicos, defender os valores do Evangelho, e você vai ver o mundo se levantar contra você. Porque o mundo vai ver um estrangeiro. O mundo vai ver alguém que não é desse mundo. O mundo vai ver Cristo em você. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu pergunto, irmãos, o que esse mundo tem para nos oferecer? Por que queremos ser tão aceitos assim? O que esse mundo tem para nos oferecer? Primeira carta de João, ele nos diz o que esse mundo tem para nos oferecer. Veja se não é verdade. 3 coisas: concupiscência da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Em algumas traduções, orgulho dos bens. Veja se não é isso que o mundo oferece. Vejam se não é isso que o mundo está buscando. Mas como temos visto também no livro de Samuel, irmãos, reis, como temos visto, tudo é vaidade. Salomão conquistou grandes coisas e perdeu grandes coisas. No mesmo Evangelho, alguns versículos depois, João vai nos dizer: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Finalmente ele diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Pense nisso. Todas as vezes que você achar que precisa ceder, ao invés de avançar, perder terreno, ao invés de firmar a sua posição, em prol de amizades que esse mundo tem a oferecer e da aceitação que esse mundo tem a oferecer, lembre-se disso. Todas essas coisas vão passar. E o que será de você? O que será da sua eternidade? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mais uma vez, Billy Graham diz: não troque o banquete de Deus pelas migalhas do mundo. Infelizmente, a gente não encara essas coisas como migalhas. Parecem grandes tesouros. O carro do ano, a casa maravilhosa, o emprego dos sonhos, todas essas coisas saltam aos nossos olhos como se fossem tesouros para toda a eternidade, mas são temporários. Tudo vai passar, a nossa vida é um sopro, e a qualquer momento podemos nos encontrar com Cristo. E a pergunta é: encontraremos Ele como nosso amigo? Ou estaremos do outro lado? Porque se amamos o mundo, somos inimigos de Deus. Quando você se encontrar com Ele, de que lado você vai estar? Sonde as suas escolhas hoje e veja
Qual tem sido a sua posição? Com Cristo, odiado pelo mundo? Ou sem Cristo e amados por esse mundo? Diante da oposição do mundo, o que faremos? Eis a resposta, irmãos. Como discípulos, devemos permanecer em Cristo. Amém? Devemos obedecer Cristo em todas as suas palavras e mandamentos, mas também devemos testemunhar. Jesus disse, irmãos, ao seu respeito: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Não escondam essa luz, não perca o seu sabor. Seja sal, seja luz. Como ele diz no final: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Finalizando, devemos nos lembrar, irmãos, de algumas coisinhas. Não somos desse mundo, somos de Cristo. Estamos em Cristo. Cristo está em nós. Ele prometeu que viria o Espírito Santo e enviou. Ele amou os seus até o fim. Ele nos ama e nos amará até o fim. Até lá, irmãos, não se esqueça dessa última admoestação. Sejam testemunhas fiéis de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, nos dirigimos a Ti, ó Deus, como Pai, pois por meio de Cristo fomos feitos filhos. Por obra do Teu Espírito Santo, ó Deus, fomos resgatados. Nosso coração não vive mais em rebelião, mas se submete ao Senhor. Enquanto o mundo, ó Deus, segue em sua rebelião contra Ti, odiando a Cristo e odiando ao Senhor. Aqui, ó Deus, estão alguns que humildemente te pedem perdão pelos seus pecados. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes em que seguimos obstinados em nossos caminhos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos ter a clareza de enxergar o mundo como ele é. Um mundo que de fato nos odeia, porque odiou o Senhor. Um mundo que crucificou o nosso Cristo, o nosso Salvador. Um mundo que faz oposição contra a igreja de Cristo e fará até o fim. Ó Deus, que o Senhor nos livre da tentação de querer a amizade do mundo. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de querer ceder às paixões deste mundo. Ceder também às pressões, ó Deus. Sabemos que não é fácil viver num mundo de trevas como um cristão, mas sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor nos ajuda. O Senhor prometeu e enviou de fato um auxiliador que habita em nós. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, de forma que possamos manter firme a nossa posição sem jamais retroceder. Como já foi dito aqui, daqui não passarão. Que essa igreja, Deus, que esses irmãos mantenham firme a sua posição que foi conquistada por Cristo. E agora eles, ó Deus, vivem não nesse mundo, mas em outro reino. Ainda estamos nesse mundo, mas somos cidadãos de outro reino. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, com a Tua cultura, a cultura do Evangelho. Que essa cultura possa transbordar no nosso falar, no nosso agir. Tenha misericórdia de nós. Todas as vezes, ó Deus, que falhamos em ser testemunhas fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, preserva-nos. De forma que possamos também sair das nossas trincheiras e anunciar o Teu poderoso Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Independentemente, ó Deus, de qualquer oposição, que possamos saber, o nosso Cristo morreu numa cruz por nós. Morreu na cruz por muitos que ainda não o conhecem. Devemos então anunciá-lo, sabendo que pelo poder do Espírito muitos virão a crer. Sustenta essa igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.